Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Estudando Física. Eu sou o professor Cleitor Vieira e hoje faremos exercícios sobre campo elétrico. Lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para ativar as notificações. No nosso primeiro exercício de hoje temos uma carga elétrica pontiforme com 4 microcoulomb, que é colocada em um ponto P do vácuo, fica sujeita a uma força elétrica de intensidade 1,2 newtons. Qual a intensidade do campo elétrico nesse ponto P? Então ele me deu a carga elétrica de 4 microcoulomb e a força elétrica que está atuando sobre essa carga. A carga foi colocada num ponto P, no vácuo, onde então ela está sujeita a um campo elétrico e, portanto, a força elétrica atua sobre ela. Ele quer saber a intensidade desse campo elétrico. A primeira coisa que a gente vai fazer é transformar esse 4 microcoulomb em coulomb. Isso nós já vimos no vídeo anterior sobre força elétrica. Vou deixar aqui em cima o link para o vídeo anterior, caso você não tenha visto. E para transformar microcoulomb em coulomb é muito fácil, né? Basta substituir micro por 10 elevado a menos 6. Então 4 microcoulomb é 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Para calcular então o campo elétrico utilizando a força elétrica que atua sobre uma carga de prova, eu uso a força elétrica e a carga de prova. Essa carguinha que está sendo colocada sob influência de um campo elétrico, de uma outra carga, essa aqui é chamada de carga de prova. Então eu pego a força elétrica que ela está sofrendo e divido pelo módulo dessa carguinha de prova. Assim, o campo elétrico então vai ficar 1,2, que é o valor da força elétrica, dividido por 4 vezes 10 a menos 6, que é aqui o valor da carga de prova. Dividindo então 1,2 por 4, nós temos 0,3. E pegando esse 10 elevado a menos 6 e jogando ele para a parte de cima, para a parte do numerador, nós trocamos o sinal do expoente e ficamos com 10 elevado a 6. Aqui nós já temos a resposta, na verdade, 0,3 vezes 10 a 6, mas a gente vai andar essa vírgula para escrever em notação científica. Então eu pego a vírgula, ando para a direita para que esse número aqui seja maior do que 1 e menor do que 10, assim é que fica em notação científica. Ao andar uma vez, então, ele vira 3. Como eu aumentei o número, eu diminuo o expoente. Vai ficar, portanto, 3 vezes 10 elevado a 5 newton por coulomb. Esse é o campo elétrico no ponto P. Caso ainda tenha ficado alguma dúvida na correção desse exercício, eu peço que você comente aqui embaixo, né, ou dê alguma sugestão para próximos vídeos. No nosso segundo exercício temos, colocando-se uma carga Q igual a 2 vezes 10 a menos 7 coulomb em um ponto P de um campo elétrico, a carga ficou sujeita a uma força elétrica horizontal e para a esquerda de intensidade F igual a 5 vezes 10 a menos 2 newtons. Então vamos olhar com mais atenção o que ele disse novamente. Ele disse que coloca uma carga que é positiva em um determinado ponto P, e a carga fica sujeita a uma força elétrica horizontal e para a esquerda. Para entender essa questão, temos que lembrar o que uma carga positiva faz quando colocada em um campo elétrico e o que uma carga negativa faz quando colocada em um campo elétrico. Então, se existe um campo elétrico em uma região e eu coloco uma carga positiva, ela se move seguindo o campo, a força que vai atuar nela é para o mesmo lado do campo. Já se ela for uma carga negativa, a força vai ser contrária ao campo, a carga se move contra o campo. Então se a carga, essa aqui, ficou sujeita a uma força horizontal e para a esquerda, é porque o campo elétrico no ponto P, ele também é horizontal e para a esquerda. Esse é o primeiro ponto. Falta então o valor desse campo elétrico. Para determinar então o valor do campo elétrico no ponto P, vamos usar a mesma fórmula utilizada no exercício anterior, que é campo elétrico igual a força dividido pelo módulo da carga de prova. A força ele me deu, que é 5 vezes 10 a menos 2, e a carga 2 vezes 10 elevado a menos 7. Substituindo esses valores então, temos campo elétrico é igual a 5 vezes 10 a menos 2, que é a força, dividido por 2 vezes 10 a menos 7, que é a carga. 5 dividido por 2, 2,5, e esse 10 elevado a menos 7 eu jogo para a parte de cima, para o numerador,
repetir aqui o 10 a menos 2 e o 10 a menos 7 eu escrevo em cima mudando o sinal do expoente. Portanto, 2,5 vezes 10 a menos 2 vezes 10 elevado a 7. Multiplicação de potências de mesma base, eu repito a base 10 e somo os expoentes. Menos 2 mais 7 vai dar 5. Portanto, o campo elétrico no ponto P é 2,5 vezes 10 a 5 newton por coulomb. Ele é horizontal e é para a esquerda, da mesma maneira que a força atuou sobre a carga. Na letra B ele pergunta como seria a força sobre uma carga quelinha, né, de menos 3 vezes 10 a menos 7 coulomb se ela fosse colocada, portanto, em P. Como essa carga é negativa, a primeira conclusão que nós temos é a força vai ser horizontal, porém para a direita. Se uma carga positiva se movimentou para a esquerda ao ser colocada no ponto P, uma carga negativa vai se mover para a direita, porque ela vai sempre contrária ao campo elétrico. Então a força seria horizontal e para a direita, e para determinar o valor eu utilizo novamente a mesma fórmula. Campo elétrico é igual a força dividido pelo módulo da carga de prova. O campo elétrico, nesse caso, é o que eu já acabei de achar no exercício anterior, na letra A, 2,5 vezes 10 a 5, e a carga de prova é módulo, né? Apenas o módulo dela, portanto esse sinal não vai entrar na conta. Vai ficar 2,5 vezes 10 a 5 igual a F, que é a força elétrica, dividido por 3 vezes 10 a menos 7. Basta então pegar esse 3 vezes 10 a menos 7 e passar por outro lado multiplicando o valor que tem lá, e nós teremos que a força é igual a 2,5, observe que eu separei para facilitar a visualização, 2,5 vezes 3, e aí o 10 a 5 está aqui e o 10 a menos 7 também. Então esse número aqui foi para lá multiplicando, eu só mudei a ordem dos fatores, mas isso nós sabemos, não altera o produto. 2,5 vezes 3, 7,5, e 10 a 5 vezes 10 a menos 7, é só somar os expoentes, vai dar 10 elevado a menos 2. Então a força elétrica 7,5 vezes 10 a menos 2 newtons. E o terceiro e último exercício de hoje determina a intensidade do vetor campo elétrico criado por uma carga pontiforme de 4 microcoulomb no vácuo, num ponto situado a 40 centímetros dessa carga. Então, se a gente observar, eu não posso, nesse exercício, tentar encontrar o campo elétrico utilizando a fórmula anterior. Campo elétrico é igual a força dividido pela carga. Nesse caso, como ele está pedindo o campo elétrico num local a uma certa distância de uma carga que está gerando esse campo, aquela fórmula não me serve. Aquela fórmula é apenas para o campo elétrico num local onde eu coloquei uma carguinha e essa carguinha está sofrendo uma força. Nesse caso, como eu tenho a carga que gera o campo e eu quero o campo a uma certa distância dela, eu vou ter que utilizar uma outra equação para campo elétrico. Primeiramente, vamos resolver esse 4 microcoulomb, que é 4 vezes 10 a menos 6, já que micro, como fizemos anteriormente, significa 10 elevado a menos 6. E agora sim, vamos utilizar a fórmula para calcular o campo elétrico, que é muito parecida com a fórmula de força elétrica, só não tem a segunda carga aqui. Ela, obviamente, vem derivada da fórmula anterior, onde eu apenas cortei aquelas duas cargas. Então, para determinar o campo elétrico, basta pegar a constante eletrostática, K, que vai ser a constante do vácuo. Novamente, nós já mostramos esse valor no vídeo de força elétrica. E eu pego esse valor, então multiplico pelo módulo da carga que está gerando o campo e divido pelo quadrado da distância, né, da carga até o ponto que eu estou querendo descobrir o campo. Essa distância é de 40 centímetros, eu também não posso trabalhar com esse valor em centímetros, eu vou ter que transformar em metros. Nós sabemos que 40 centímetros equivale a 0,4 metros, e 0,4 eu posso escrever como 4 vezes 10 elevado a menos 1. Vai facilitar um pouco a nossa resolução ali, já que está no denominador e está ao quadrado. Substituindo os valores, temos que o valor de K no vácuo, né, um valor fixo de 9 vezes 10 elevado a 9. A carga é 4 vezes 10 a menos 6, nós determinamos aqui. E a distância é 4 vezes 10 a menos 1, porém isso está ao quadrado. Então temos 9 vezes 10 a 9, vezes 4 vezes 10 a menos 6, dividido por 4 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Como eu tenho um 4 ao quadrado aqui embaixo e tenho um 4 aqui em cima, eu não vou multiplicar 9 vezes 4, só para depois eu não ter que dividir novamente, né? Eu vou manter dessa forma,
vou resolver apenas o 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 6, que vai dar 10 elevado a 3, já que eu vou repetir a base 10 e somar os expoentes. Observe que eu mantive o 4 aqui. E ao invés de fazer 4 ao quadrado 16, eu também deixei 4 vezes 4, para facilitar aí essa compreensão do corte da divisão que eu vou fazer. O 10 elevado a menos 1 ao quadrado, basta multiplicar os expoentes, então ficou 10 elevado a menos 2. E aqui, como eu tenho um 4 na parte de cima e tenho um 4 na parte de baixo, eu posso cortar esses dois valores. E vai me sobrar então 9 vezes 10 a 3, dividido por 4 vezes 10 a menos 2. 9 dividido por 4, 2,25. O 10 a 3 eu repeti, e o 10 a menos 2 eu jogo ele para cima, mudando o sinal do expoente, vira 10 ao quadrado. 2,25 vezes 10 a 3 vezes 10 ao quadrado, basta repetir ali a base 10 e somar os expoentes. E, portanto, o campo elétrico fica 2,25 vezes 10 a 5 Newton por Coulomb. Esses eram os exercícios de hoje. Se gostou dos exercícios, deixe o seu like, se inscreva no canal e lembre-se de compartilhar com seus colegas que estejam com dúvidas. Até a próxima!